Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de física voltado aí para a prova de bombeiros. A gente vai trabalhar aí a parte de mecânica e agora a gente vai ver o conteúdo de energia. Com certeza vai ser um conteúdo abordado na prova. Energia, eu diria que é um coração aí dessa parte de mecânica. Não tem como ter uma prova aí de concurso que aborde todo o conteúdo do ensino médio que não tem essa parte de energia. E o lado bom é que é bem intuitivo, é bem claro, é bem objetivo. Não tem como você não acertar as coisas, não compreender e passar a gostar. Pode ser uma oportunidade aí, um assunto bem suave. Vamos então aqui fazer um resumo para a gente dar sequência e fazer vários problemas, beleza? Vamos ao nosso resumo. Resumo aqui dessa parte de energia. A gente vai começar definindo três tipos de energia. A primeira energia que a gente vai definir é a energia associada ao movimento. Toda vez que a gente tiver movimento, a gente vai ter uma energia chamada de energia cinética. Então, se um objeto está se movimentando, ele tem energia cinética. Tudo que se movimenta tem energia cinética. A fórmula da energia cinética é possível, vamos dizer assim, deduzir e definir mv ao quadrado sobre 2. Você precisa memorizar essa expressão, tá? Claro que a prova que você vai atuar vai exigir fórmulas, então você tem esse trabalho, essa missão. Claro que só a fórmula não adianta, você tem que treinar as fórmulas para poder aprender e fazer qualquer tipo de questão. Mas toda vez que tiver movimento, tem a energia de movimento, que é chamada energia cinética, que é calculado como sendo mv ao quadrado sobre 2. Vamos então para a nossa segunda energia. É a energia associada à deformação. Deformação de uma mola. Quando a mola ela está alongada ou ela está comprimida, ela tem deformação. O nome da energia associada a essa deformação é chamada de energia potencial elástica. Energia potencial elástica é possível deduzir a expressão, ela é calculada como sendo kx ao quadrado sobre 2, energia potencial elástica. É mais uma forma, professor, para memorizar? Com certeza. São três equações envolvendo aí essa parte de energia. Energia cinética, como a gente acabou de ver, mv ao quadrado sobre 2. E agora, a energia elástica associada à deformação é o kx ao quadrado sobre 2. Claro que sabemos que esse m representa massa, esse v representa velocidade. Assim como aqui, ó, esse k é a chamada constante elástica, que fornece o quanto a mola é dura ou mole, o quanto é difícil ou fácil esticar ou comprimir ela. E esse x aqui representa justamente a deformação, que é o quanto foi ou comprimido ou alongado. E a nossa terceira, então, expressão é uma expressão que está associada à altura. Como assim associada à altura? Toda vez que um objeto está a uma certa altitude, altura, ele vai ter uma energia que é chamada de energia potencial também, mas não é a elástica, é a potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. E aí, professor, qual é a fórmula? É possível deduzir que essa energia potencial gravitacional é calculado como sendo mgh. Esse H, a gente vai escolher o nosso zero. Então, a gente vai ter que escolher aonde é o nosso zero. A gente é que fornece esse nível de referência. Para cada questão, a gente vai poder escolher. Normalmente, a gente escolhe o zero como sendo o chão. No chão, ele não tem altura, mas há situações em que o zero pode ser outro local. Bem, então a gente tem esse pacote de três equações. Ó. Tem a energia elástica, a energia cinética e a nossa energia potencial gravitacional. Eu posso dizer que existe uma quarta, que na verdade é a energia total. E se é a energia total, é a soma de todo mundo. O nome chique dessa energia total é chamada de energia mecânica. A energia mecânica é simplesmente a soma de todas as energias. Então, a energia mecânica vai ser a soma da energia cinética, a energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. E a outra informação que a gente tem, as questões que a gente vai trabalhar, tem a ver com essa informação agora que eu vou dizer, que é assim, vão ter vários problemas, foca aqui em mim, ó, vários problemas de energia em que a gente vai usar o chamado conservação da energia.
Mas só existe conservação da energia se não houver forças dissipativas, forças que arranquem a energia do sistema, ou seja, forças de atrito normalmente. Quando não existe o atrito, a energia que tem antes é igual à energia que tem depois, porque não houve o roubo dessa energia. Pense em dinheiro, você e outra pessoa. Aí um tem R$ 100, o outro tem 0. Aí você deu 20. Ele ficou com 20 e você, claro, que ficou com 80. Mas a soma dos dois continua dando 100. É o seu 100 de antes. Se você der mais 20 a ele, ele vai ficar com 40 e você fica com 60. Continuando juntos, tendo um total de 100. Não houve perda. Por quê? Porque não teve ninguém, nem que tirasse o dinheiro desses dois, nem que colocasse a mais. Nem houve perda, nem houve ganho. Então está havendo uma conservação, é sempre 100. Ah, ele agora te deu 10. Então tu vai ficar com 70 e ele com 30. Se esse dinheiro não escapa desse sistema aí, então o dinheiro é conservado. É a mesma ideia. Se não existir essas forças dissipativas, se essas forças dissipativas, forem nulas, a gente pode então afirmar que a energia mecânica que tem no início vai ser igualzinho à energia mecânica que tem no final. Esse princípio aqui, ó, é o princípio da conservação da energia. Conservação da energia mecânica. E é isso que a gente vai usar nos nossos problemas. Beleza? Vamos começar então as nossas questões aqui para a gente aprender bem direitinho exercícios fundamentais utilizando esse conceito de energia mecânica. Primeiro problema aqui, ó, para vocês. Uma esfera tem uma massa de 2 kg. Parte do repouso do ponto A. Então já vou colocar, ó, velocidade 0. E percorre um caminho representado sem nenhum atrito ou resistência. Ou seja, não vai haver perda nenhuma, eu vou poder usar a história da conservação. Determine qual é a velocidade que ela vai ter ao chegar em B. Essa é a pergunta. Qual é a velocidade de B? Sabendo que ele partiu do repouso. A ideia, já que a gente está começando, eu não vou fazer o jeito mais rápido, eu vou fazer o jeito mais fácil de entender, o mais didático. Eu vou adotar o chão como sendo 0. Então, se eu adotar o chão como sendo 0, em A ele tem altura, mas não tem movimento. Mas se ele tem altura, tu lembra qual era a energia associada à altura? A energia associada à altura era mgh, a chamada energia potencial gravitacional. E quando ele está ali em cima, se movimentando, então, ele está ali em cima, se ele está a 5 metros, ele tem uma energia potencial. E se ele está se movimentando, ele tem uma energia cinética. Aqui tem duas, professor. Aqui só tem uma. Sim, mas entenda que aqui ele está mais alto. Como assim aqui ele está mais alto? Aqui ele tinha mais energia. É isso que você quer dizer? Não posso dizer isso, porque não tem atrito. Se não tem atrito, não houve perda. Se não houve perda, eu posso garantir, então, que a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. E pode fazer isso igual? Pode. Não teve perda, a energia de A é igual à energia de B. Só que em B tem duas formas. Tem a energia potencial gravitacional e tem a energia cinética. Perceba aqui, ó, que tem a massa em tudo que é lugar. Não vou precisar dessa massa. Foi um dado adicional a mais. Tá ficando aqui, ó, GHzão é igual a GHzinho mais V ao quadrado sobre 2. Agora a gente tem que substituir valores para poder terminar. Quando não fala nada, a gente já considera o nosso G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos então, ó, esse H grande é 10 e esse H pequeno é 5. E nós queremos achar o valor dessa velocidade que tem em B. Pronto, fazendo aqui, ó, GHzão é GHzinho mais V ao quadrado sobre 2. Vamos substituir? G é 10 e a altura maior foi 10. G de novo é 10 e a altura menor foi 5. Isso mais V ao quadrado sobre 2. Temos aqui 100, temos aqui 50. Então, ó, isso vai para lá, vai ficar 50, é V ao quadrado sobre 2. Isso vai multiplicando, V ao quadrado é 100. V é raiz de 100. Consequentemente, esse V vai dar quanto? 10 metros por segundo. Então, ó, voltando para a nossa questão, ele vai ter na altura de 5 metros um valor de velocidade de 10 metros por segundo. Veja como foi simpático, foi tranquilo. É só fazer a energia que tem antes e a energia que tem depois. Isso porque não existe o quê? Atrito. E quando tiver atrito, a gente vai aprender ao longo do curso a fazer questões de energia quando tiver atrito, quando tiver as forças dissipativas. Vamos dar continuidade. Vamos aqui para a nossa questão 2.
Um corpo de massa meio quilo está na posição A, na figura onde existe uma mola de constante elástica 50 newtons por metro. Ela já está comprimida de 1 metro. Retirando-se aquele pino que sustenta ali aquela mola, que sustenta aquele bloco, o corpo vai descrever uma trajetória contida nesse plano vertical aí. Desprezando o trabalho do atrito, ou seja, as forças dissipativas, qual é a altura máxima que ele vai conseguir atingir? Quando ele fala que a altura é máxima, é porque ele não vai andar mais. Então falar que essa altura aqui, ó, ela é máxima, é dizer que ele vai parar. Porque se ele não parasse, ele ainda iria subir e a altura logo não seria máxima. A altura só é máxima porque ele para naquele lugar. Então qual é a energia que ele tem nesse lugar? Se ele está parado. Aqui, por acaso, nesse lugar aqui, tem mola? Tem mais não. Só tem altura, não tem mais movimento nem mola. Se só tem altura, a energia desse lugar é mgh. Mas e aqui, professor? Qual é a energia que tem? Meu irmão, se tu adotar o zero da altura como sendo o chão, então tu vai ter aqui, ó, a altura, que é 4 metros, e a energia elástica, porque a mola está comprimida. A altura é 1 mgh e a energia elástica é o castes ao quadrado sobre 2. E como não houve perda nenhuma, porque é desprezando o atrito, eu posso dizer que toda a energia do início é igualzinho à energia do final. Isso é o princípio da conservação da energia. A gente viu que na conservação da energia, a energia mecânica no início é igualzinho à energia mecânica no final. No início, como vimos, ó, tem altura e tem deformação. A altura é a formulazinha do mgh e deformação é o castes ao quadrado sobre 2. Mas quando ele atinge o ponto mais alto, ele está parado. E não tem mola, só tem altura. Se só tem altura, a fórmula é mgh. E agora é substituir. Não pode dessa vez cortar o m, porque não tem um m em todos os termos. Só pode cortar o m se estiver em todos os termos. Então leva esse m aí adiante. É tanto que dessa vez a gente vai usar, ó, esse m foi meio quilo. Então substituindo valores. Meio quilo de massa, 10 de gravidade e a nossa altura aqui, ó, inicial dele foi 4. Beleza. A constante que foi fornecida, ó, 50 e a sua deformação que é x foi 1. 50 vezes 1 ao quadrado sobre 2. A massa de novo é meio, o g é 10 e eu quero achar essa altura, que é essa altura máxima. Pronto. Agora é continha, tenha medo não. Quando a gente faz essa conta aqui, ó, é a metade de 10. Metade de 10 não é 0,5, 0,5 na metade? Metade de 10 é 5. E 5 vezes 4, essa conta é 20. Isso aqui é quanto? Isso aqui, ó, primeiro deixa eu apagar que não é o igual. E aquilo ali é um sinal de mais. Então, organizando aqui minha borrachinha, apagando, voltando aqui para a nossa caneta. Tem que ter uma certa prática aqui, hein? Mais 50, que é essa conta, dividido por 2, que é 25. De novo aqui, ó, a gente tem a metade de 10. Fica 5 vezes a altura máxima. Cuidado com a matemática básica, hein? Aqui a gente tem, ó, a soma desses dois, que está dando 45, vale 5 vezes H. Claro que esse H, então, ó, é 45 sobre 5. Então a gente descobre que esse H é de quanto? 9 metros. Esse assunto é muito simpático, pessoal. Já fizemos 2 questões. Vamos dar sequência. Vamos fazer aqui a questão número 3. Um corpo de massa meio quilo e velocidade constante de 10 metros por segundo choca-se com uma mola de constante elástica 800 newtons por metro. Desprezando os atritos, qual é a deformação máxima atingida, sofrida por essa mola? Veja, esse objeto aqui está se movimentando. Ele está no chão, então ele não tem altura. No início aqui, ó, não tem nada de mola aqui no início. Então eu só tenho um movimento. Se eu só tenho um movimento, a energia que ele possui é a energia cinética. É o mv ao quadrado sobre 2. Aí essa mola, ela vai comprimir... essa mola não, esse bloco, ele vai comprimindo, 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 comprimindo até parar. Na hora que ele para, essa deformação é conhecida como a deformação máxima. A deformação máxima ocorre no momento em que ele para. Mas se vai ter deformação, já vai ter a energia elástica. Sim, mas não parou? Não parou, não tem mais cinética. Não está no chão? Não tá no chão, não tem mais altura. Não tem altura, não tem potencial. Então aqui ele só está a mola comprimida. Mola comprimida é a energia elástica. E aqui só tinha movimento, que é a energia cinética.
Se não houve, ó, desprezando atritos, nenhum atrito, eu garanto que houve a conservação. Isso quer dizer que o valor de energia no início e o valor de energia no final são iguais. Então a gente vai escrever mais uma vez, ó, a energia mecânica no início é igualzinho à energia mecânica no final. No início, a gente tem o valor somente cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, e a energia mecânica final, ela é apenas essa energia elástica, que é o kx ao quadrado sobre 2. Simplifico aqui, ó, e obtenho essa expressão. E agora é substituir. Substituir para achar o quê? A deformação máxima. Então, vamos ver os valores? Ó, foi fornecido que a massa é 0,5, a velocidade é 10 e a constante é 800. A pergunta é a deformação, que é o valor do x. Então me ajuda. A massa foi 0,5, a velocidade com que ele se movimentava foi 10, 2 já cortou com 2, essa constante foi 800 e o x é o que a gente quer. Vamos devagarinho, pessoal. Muita gente aí enferrujada, hein? 10 ao quadrado é 100 e aí continua a nossa conta. Só fizemos aquilo. Isso daqui é a metade de 100, né? 0,5 vezes 100, metade de 100 é 50. E agora, ó, esse 800 que está multiplicando, se liga, hein? Ele passa dividindo. Então, o nosso x ao quadrado ó, é 50 sobre 800. Claro que a gente vai simplificar. Se a gente simplificar de novo por 5, isso aqui vai dar 1 sobre 16. Pode simplificar, divida 80 por 5, isso não vai dar 16. E agora, se está quadrado, passa uma raiz. Quando você passa essa raiz, raiz de 1 é 1 e a raiz de 16 é 4. 1/4 de metro. Passa para centímetro que fica mais elegante. Se você passar aqui para centímetro, é só colocar no lugar do metro, você coloca 100. 1/4 de metro é 1/4 de 100 centímetros. Então, quando você faz a conta, ó, 100 dividido por 4, a gente vai obter, então, 25 centímetros. Ou 1/4 de metro. Foi a nossa questão 3. Uma questão tranquila, pessoal, envolvendo essa parte de conservação da energia. A energia é conservada toda vez que não tem forças dissipativas. Não tinha atrito, conservamos. Então, pronto. Vamos então agora para a questão número 4. Um garoto desliza sobre um escorregador sem atrito de 5 metros de altura. Olha ele ali, ó, em cima. O garoto é lançado em uma pista que entra em contato com a água a uma distância horizontal de 2 metros. Calcule a distância vertical H. Isso, dê a resposta em centímetros. É uma questão muito legal. É uma questão que vai envolver tanto a parte de energia quanto a parte de lançamento. Vai ser uma oportunidade para a gente ver lançamento, ok? Então, a gente vai adotar esse lugar inicialmente ó, como sendo o chão. E se a gente fizer isso, esse menino, entre aspas, está no chão. Então, na altura nula, ok? E ali ele está na altura que é 5. Aqui ele está parado. Aí eu te pergunto, qual é a energia que ele tem nesse ponto que eu estou chamando de A? No ponto que eu estou chamando de A, ele só tem altura. E se só tem altura, a energia é mgh. E no ponto aqui, ó, que eu vou chamar de B, a gente está adotando que a nossa altura é 0 nesse local. Então, se ele não tem altura, ele só tem movimento. Se ele só tem movimento, ele só tem a energia o quê? Cinética. Então, toda a energia de altura foi transformada em energia cinética. Aí a gente cancela aqui a massa. Ó. Muito bem. Com isso, a gente descobre esse valor da velocidade. Esse 2 passa multiplicando, fica 2gh, é v ao quadrado, e o v, então, é a raiz desses 2gh. A gente já tem tudo, já tem o g, que vale 10, e já tem a altura que ele desceu, que é justamente o quê? 5 metros. Agora, nós podemos substituir. Então, substituindo esse valor, v sendo a raiz de 2gh, vai ficar 2 vezes 10 vezes o h, que foi 5. Essa continha aqui, ó, é a raiz de 100. E a raiz de 100 a gente já sabe que é quanto? 10 metros por segundo. Então, ó, vou trocar aqui, o nosso garoto virou uma bolinha por causa das minhas habilidades artísticas, né, que não existem. Então, virou a bolinha. Então, aqui ele estava parado. E agora a gente acabou de calcular que depois de ter descido esse tamanho, que foi um tamanho de quanto? Uma altura de 5 metros, ele passou a ter essa velocidade, que é uma velocidade de 10 metros por segundo. E segundo a questão, ele vai conseguir alcançar de tal maneira que isso aqui vale 2 metros.
A pergunta do problema é descubra quem é esse H. Então vai ser uma oportunidade para a gente relembrar aí a parte de lançamento. Lançamento horizontal. Lançamento horizontal a gente vai definir dois eixos. O eixo X e o eixo Y. Deixa eu fazer com mais espaço para você poder entender com mais clareza. O lançamento horizontal é o lançamento para frente, ok? Não é nem para baixo nem para cima, ele é para frente. Isso aqui é o eixo X, ele está ao longo do eixo X, essa velocidade. E aqui tem o eixo Y, ele vai fazer esse movimento. O que é que eu preciso saber de lançamento, professor? Meu irmão, você tem que saber que ele está sob a ação de quem? Da gravidade. Gravidade não é uma aceleração, então isso aqui é um movimento uniformemente variado. Sim, mas na direção horizontal não tem nada nem que ajude nem que atrapalha. Depois que o menino pegou o embalo, ele não tem motorzinho para ir para frente. Nem tem o ar, que a gente vai supor que não tem resistência do ar para atrapalhar. Se nada ajuda, nada atrapalha, aqui é um movimento uniforme. Então a gente vai ter, na verdade, uma mistura de dois movimentos. Como assim uma mistura de dois movimentos? É, um movimento uniforme e um movimento variado. Muito difícil, professor, eu não sei nenhum nem outro. Como é que eu vou achar? Calma, rapaz, deixa de drama. A pergunta da questão é justamente, descubra quem é essa altura que ele desceu, de tal forma que ele tenha percorrido aqui 2 metros. Muito bem. Movimento uniforme, você precisa lembrar a formulazinha do sorvete. A gente vai adotar aqui como sendo a nossa origem. Então o espaço inicial é 0. Essa distância que ele percorreu na horizontal, ao longo do eixo X, foi de 2 metros. 2 metros foi o que ele andou para frente. Esse V é o V que a gente achou. Esse V, foi o V da conservação de energia, que foi de 10 metros por segundo. Massa. E aí eu acho o tempo. Não é a pergunta ainda, mas então o tempo, 2 sobre 10. É 0,2 segundos. Guarde aí então, hein? Achamos o tempo. Sim, mas eu quero a altura. Sim, mas a altura não é vertical? Vertical é movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado é a forma do sorvetão. A forma do sorvetão a gente vai colocar agora. Como assim, professor, a forma do sorvetão? Lembra não? O S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu só chamei no lugar de A G, porque ele está sob a ação de quem? Da gravidade. A aceleração na vertical é a da gravidade. Por isso a gente trocou. No lugar de A colocou G. Esse V0 é o V0Y que a gente tem que colocar. Mas perceba que no início ele só tem Vx. Ele não tem nada para baixo, nada para cima no início. Por isso o V0Y dele tem que ser 0. Então esse termo aqui vai ser cancelado. E está partindo da origem. Aí fica essa fórmula curtinha, meu irmão. Esse Y é justamente o tamanho que ele vai descer, que eu vou chamar aqui do H. O G eu sei que é 10. O tempo foi 0,2 que a gente acabou de calcular sobre 2. Tenha paciência aqui e a gente faz a continha. 0,2 ao quadrado, faça aí. 0,04 sobre 2. Quando você faz essa conta e multiplica por 10, isso aqui multiplicado é 0,4 e 0,4 dividido por 2 dá 0,2 metros. Mas ele pediu a resposta em centímetros. A resposta em centímetros, basta multiplicar isso aqui por 100. Então, 0,2 metros, mas cada metro tem o quê? 100 centímetros. Aumentar duas casas em 0,2 é ficar 20. 20 centímetros, então, é a nossa resposta. Era isso que ele estava querendo quando ele perguntou, descubra a altura que ele saiu ali daquela rampa. Beleza. Essa altura aqui foi uma altura de 20 centímetros. Tranquilo? Vamos dar sequência para a gente aprender mais. Uma outra questão muito legal é essa questão número 5. Um bloco de massa 0,1 kg está comprimida aí, de 0,2. Sabendo que a constante é 100 newtons por metro, calcule qual é a velocidade que esse bloco vai ter quando ele estiver a uma altura de 1,2. Vai estar parado não esse bloco, hein? A pergunta é justamente, descubra que velocidade é essa? Bem, mas aqui ele está parado, ele está comprimido, existe deformação, mas não existe altura, nem existe velocidade, porque ele ainda está parado. Se não existe nem altura, nem velocidade, só tem deformação, a energia associada a esse início é só a energia elástica, castas ao quadrado sobre 2. Mas aqui, perceba, tem duas energias. Tem a energia de altura, que é o mgh, que é a potencial gravitacional, e tem movimento, que é a energia cinética. Pronto, agora a gente vai fazer o quê? Vai igualar. Por quê? Porque não tem atrito nenhum. Se não tem atrito nenhum, a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. Energia mecânica inicial é igual à energia mecânica no final. No início
tem a elástica, como a gente viu, e no final tem a altura, que é o mgh, mais o movimento, que é mv ao quadrado sobre 2. Não tem como cancelar nada, nem esse 2, nem esse m. Não vem assassinar a matemática não, viu? Tem um pessoal que adora matar aqui bichinho de um lado e bichinho do outro assim, à toa. Vamos colocar os valores? A constante é 100. Beleza, constante é 100. A deformação foi 0,2. Só tem que ter cuidado com as continhas com vírgula. Sobre 2. A massa que foi fornecida aqui, ó, é 0,1. A gravidade foi 10. E a altura, cadê a altura? A altura foi 1,2. É a massa de novo, ela foi aqui, ó, 0,1. Velocidade ao quadrado, que é isso que está sendo perguntado, sobre 2. Vamos fazer continha? Essa continha aqui, ó, ela é 0,04, hein? Quando a gente multiplicar por 100 esse número, a gente vai aumentar duas casas nesse número. Então vai virar 4. Vou fazer com calma aqui, hein? 100 vezes 0,04 sobre 2. E entenda que esse cálculo aqui, ó, multiplicar 100 por 0,04 dá 4. 4 sobre 2 eu sei que vai dar 2. Beleza. Mas o que é que tinha mais? Tinha mais o seguinte. Tem essa conta aqui, ó. Multiplicar 10 por 0,1 dá 1. 1 vezes 1,2 fica exatamente 1,2. Beleza, 1,2. Mais quem? Mais o mv ao quadrado sobre 2. Sim, mas substituindo valor. A massa é 0,1. O v a gente quer sobre 2. Tudo bem, 0,1 v ao quadrado sobre 2. Esse 1,2, ó, se está positivo, ele vai negativo. Então a conta que a gente tem é 2 menos 1,2. Me diga aí, quanto é 2? E você gastou 1,20. Quanto é que sobrou? 2. Gastou 1,20, vai ter quanto então? 0,8. 0,8 foi essa subtração, igual a 0,1 v ao quadrado sobre 2. Vamos melhorar? Porque eu sei que o pessoal não gosta de vírgula. Então, ó, 0,8 igual a 0,1 v ao quadrado sobre 2. Tem várias maneiras de fazer, pessoal. Esse 2 eu vou multiplicar por 0,8. É meio pelos extremos, ó. Então vai dar 1,6 é 0,1 v ao quadrado. V ao quadrado, ele é 1,6 sobre 0,1. É 16 por 1. Se v ao quadrado é 16, você tira a raiz. Tirar a raiz, deixa eu apagar aqui. Tirar a raiz é simplesmente, ó, colocando aqui a nossa canetinha. V é a raiz de 16. Ou seja, a velocidade é de 4 metros por segundo. Então, focando aqui em mim, ó, nós fizemos 5 questões dessa parte aí de energia. Vamos dar continuidade aí no tempo que a gente tem. A gente vai trabalhar agora um conteúdo muito importante, que é o conteúdo de hidrostática. O conteúdo de hidrostática é um conteúdo que a gente precisa ter muito cuidado, porque tem várias expressões. A primeira expressão que a gente vai colocar aqui nesse conteúdo de hidrostática é o conceito de densidade. Será que você lembra qual é a expressão de densidade? Densidade também é estudado lá na química. Densidade é massa sobre volume. Então é mais uma forma aí para você memorizar. Densidade, massa sobre volume. Beleza? Muito bem. Além disso, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem duas unidades. Uma do sistema internacional e uma usual. A unidade do sistema internacional é o quilograma metro cúbico. Mas a unidade que a gente vai usar muitas vezes, que é o usual, é grama centímetro cúbico. A gente precisa saber transformar de uma para outra. A melhor maneira é você lembrar que a densidade da água, ela é 1 grama por centímetro cúbico, ou então ela é 1000 quilogramas por metro cúbico. É tudo água, é a mesma densidade, mas na unidade de grama centímetro cúbico, a água tem densidade 1. E na unidade de quilograma metro cúbico, a água tem densidade 1000. Quer dizer que ora era 1, ora era 1000 e são equivalentes. Se 1 é equivalente a 1000, eu preciso de grama por centímetro cúbico para transformar para quilograma metro cúbico, multiplicar por 1000. E se for o contrário, a gente vai dividir por 1000. Então fica essa primeira história de hidrostática, que é a história da densidade. Densidade é massa sobre volume. Continuando. O segundo conceito de hidrostática que a gente pode colocar aqui é o conceito de pressão. Qual é a definição de pressão? Pressão é o seguinte,
a razão, é definida como sendo a razão entre força sobre área. Você sabe que quando a pessoa amola a faca, ela exerce uma pressão maior, isso porque a área, quando você amola, fica menor. A área menor gera pressão maior. Pressão, então, é força sobre área. A gente pode dizer, então, que a unidade dessa pressão é a unidade de força dividido pela unidade de área. A unidade de força é um Newton e a unidade de área é um metro quadrado. Isso aqui vai ser chamado de Pascal. Pascal é a unidade de pressão, ok? Mas o que a gente pode dizer em relação à pressão é um outro conceito que a gente obtém, que é a pressão de uma coluna de um líquido. Vou colocar aqui como uma observação. Bem, essa pressão dessa coluna de um líquido se faz da seguinte maneira. Eu vou encher esse recipiente até uma certa altura H. Esse líquido que eu vou colocar aqui tem uma densidade D. E o que eu desejo é saber qual é a pressão que ele exerce lá no fundo. Para descobrir a pressão, você começa colocando força sobre área. Mas qual é a força que ele exerce lá no fundo? A força que esse líquido exerce lá no fundo é o seu próprio peso. E peso é calculado como sendo mg. Mas esse m aqui, lembrando da expressão que a gente acabou de ver, densidade não era massa sobre volume, faça meio pelos extremos. Se você fizer meio pelos extremos, a massa é o produto da densidade vezes o volume. E daí? E daí que essa nossa pressão, em vez de massa, eu posso colocar aqui, ó, densidade vezes volume. E multiplicar pela gravidade. Mas o volume, eu posso ainda dividir. Como é que calcula o volume de um cilindro? Tu lembra? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então a gente pode fazer a seguinte simplificação aqui, ó. Pressão é D, no lugar do volume, a gente coloca a área da base vezes a altura, é G sobre A. Cancela isso aqui e chegaremos na forma de pressão devido a uma coluna de um líquido. A pressão devido a uma coluna de um líquido é dGH. Então, ó, dGH é a pressão da coluna de um líquido. De maneira geral, a pressão é força sobre área. E a outra expressão que a gente viu de hidrostática é a expressão da densidade, que é massa sobre volume. É claro que isso não é o assunto todo de hidrostática, mas daqui a pouco a gente conclui esse conteúdo inteiro. Beleza? Valeu!